Olá, bem-vindo, bem-vinda à 23ª edição do Conversas Online, iniciativa organizada pelo projeto Ser Mental, localizado em Olhão, Portugal. Meu nome é Roberto Chiodelli e hoje, 4 de setembro, é o Dia Nacional do Psicólogo, data que tem o objetivo de reconhecer o estudo da psicologia e o papel dos psicólogos em diferentes áreas de atuação, escolas, centros de saúde, centros comunitários e outros. Para essa conversa, tenho o prazer de receber a neuropsicóloga e minha colega, Tatiana Nogueira. Ela é atual coordenadora do Projeto Experimental, tem experiência profissional em avaliação neuropsicológica, apoio psicológico, treino cognitivo e reabilitação cognitiva em crianças, jovens e adultos, com quem também dinamizou sessões de estimulação cognitiva em contexto de grupo. Tatiana, finalmente conseguimos fazer essa entrevista. Seja muito bem-vinda aqui no Conversa Online. É verdade, Roberto, muito obrigada pelo convite. Ok. E por estar aqui nesta que será uma conversa certamente muito agradável. Sim, tomara que possamos aí informar as pessoas sobre esse tema da psicologia tão fundamental hoje em dia. Antes de falarmos sobre a psicologia em si, e o dia do psicólogo, eu gostaria de saber como surgiu o teu interesse nessa área, como surgiu e se desenvolveu esse teu interesse em trabalhar na área da psicologia. Olha, em primeiro lugar, desde criança que tenho assim interesse na área da saúde. Lembro-me quando era pequenina, eu tinha muito o gosto de dizer que ia ser médica e o meu avô até me chegou a comprar um kit daqueles de medicina todos XPTO. E entretanto, quando cheguei à adolescência, comecei a ter um interesse assim particular pela área do comportamento humano, pela forma como as nossas emoções e aquilo que pensamos influencia o nosso comportamento. E também na cadeira de psicologia que tive no secundário comecei assim a despertar esta área de interesse que acabei por depois desenvolver na faculdade. E foi isto que me levou à área da psicologia. Comportamento humano é tão surpreendente, né? Uhum. Parece que a gente sempre está aprendendo, a gente nunca esgotou assim as coisas, né? Impressionante. E agora voltando para o dia do psicólogo, como você percebe o papel do psicólogo hoje em dia na nossa sociedade, enfim, aqui em Portugal? Eu acredito que o papel do psicólogo, particularmente nos últimos anos, não só a nível da valorização da carreira, como também na forma como a sociedade encara o nosso trabalho e a nossa profissão, tem sofrido uma evolução. Eu recordo-me, por exemplo, quando era mais nova, o psicólogo aparecia sempre na televisão, associado a um daqueles programas em que havia situações que eram expostas e o psicólogo comentava, e neste momento aquilo que se assiste é que já há um outro tipo de abordagem e outro tipo de papel do psicólogo também nos mídias, no sentido mais informativo, preventivo e ao nível da promoção da saúde mental. Acredito que neste momento também aqui em relação à pandemia possa ter potenciado isto, mas o psicólogo tem vindo a ter um papel cada vez mais fundamental, não só a nível da promoção do bem-estar e da prevenção de alguma alteração na saúde mental, mas também ao nível da recuperação. E nós podemos ver isso também aqui no caso da pandemia da Covid-19, em que houve uma primeira fase em que todos nós passámos por várias, todos nós, inclusive os psicólogos, passámos por várias questões que nos permitiram também evoluir. E já temos a fase da avaliação, da intervenção e também a fase da recuperação, ou seja, depois de tudo isto, qual é o impacto que isto vai ter na sociedade e de que forma é que a sociedade prevê ou como é que nós podemos colaborar para recuperar aquilo que é o sistema não só de saúde, mas também a nível do trabalho, a nível daquilo que é a nossa ocupação laboral, e cada vez mais o psicólogo vai tendo aqui um conjunto de papéis nas suas várias vertentes, não só na clínica, na neuropsicologia, como também em contexto escolar, em contexto laboral, e isso vai permitindo promover a saúde mental de todos nós, de alguma forma. Sim. Você tocou num ponto bastante interessante que a pandemia, né, que ela mexeu com tudo e com todos. E eu acredito que as pessoas começaram a olhar para a saúde mental de uma forma diferente, até por necessidade, né? E o título da nossa conversa é um pouco provocativo,
psicólogos são para loucos, mas nós sabemos que é um pensamento que era comum há um tempo atrás. Como você percebe hoje em dia, é possível dizer que a psicologia está menos estigmatizada? Como você vê a reação das pessoas frente à sua área de atuação? Eu acredito que este seja talvez um dos estigmas mais antigos associado à saúde mental. E nós, de alguma forma, a nível daquilo que é a nossa história e a nossa evolução, também tivemos sempre alguma tendência para julgar aquilo que não conhecemos. E, efetivamente, também aqui o ponto de vista da saúde mental sofreu um pouco com isso. Eu arrisco-me a responder que esta evolução tem sido feita também, um pouco como dizia anteriormente, daquilo que tem sido o nosso papel na sociedade. Os psicólogos não são para loucos e cada vez mais é fundamental identificar e cuidar da nossa saúde mental. Estar atento a pequenas alterações, não só a nível do nosso humor, mas também ao nível do nosso pensamento, daquilo que é o nosso comportamento. Por exemplo, se somos pessoas a que não temos tendência a reagir e de repente parece que reagimos, que não nos sentimos bem connosco, ou que temos sempre o mesmo pensamento que vai passando em loop, isso de alguma forma incapacita-nos ou dificulta a nossa atividade profissional ou o nosso relacionamento com os outros. Pode ser um indicador que será necessário aqui algum tipo de apoio ou de ajuda, e esta identificação destes sinais ou sintomas é cada vez mais fundamental. Arriscar-me-ia também aqui a dizer que, e a sensibilizar, para nós sabemos o que é medicina preventiva e efetivamente todos nós a fazemos, somos incutidos, se calhar desde pequenitos a fazê-lo, pelos nossos pais. Aos exames de rotina, às análises de rotina, eu aqui sensibilizaria para o Dia Nacional do Psicólogo ser também aquele dia em que nós desafiamos as pessoas e convidamos as pessoas também a ver a psicologia como algo também preventivo. Ou seja, esporadicamente, não só a nível, esporadicamente, termos aqui uma atenção especial não só ao nosso corpo, como às nossas emoções, aos nossos pensamentos, a forma como eles nos fazem sentir e, quem sabe, por exemplo, a nível cognitivo também, se tivermos, sentirmos alguma alteração ao nível da atenção, ao nível daquilo que é a nossa aprendizagem, o nosso funcionamento, também podemos fazer um rastreio e ver e detectar precocemente alguma situação que surja e conseguir recuperá-la da melhor forma possível. Perfeito. Tatiana, você é neuropsicóloga, e as pessoas costumam fazer, e nós costumamos às vezes confundir, são várias nomenclaturas para diferentes áreas, inclusive, enfim, psicanálise, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta. Mas a minha pergunta vai ser focada na neuropsicologia. Qual é a diferença? Existe uma diferença entre a neuropsicologia para a psicologia e qual é ela? Sim, a neuropsicologia é uma ciência que faz a interface entre a psicologia e a neurologia, bebendo muito também daquilo que são as neurociências. O nosso foco essencial acaba por basear-se na relação entre as estruturas e as funções cerebrais com o nosso comportamento e as nossas emoções. Trabalhamos essencialmente também fazemos avaliação, à semelhança da psicologia, também fazemos intervenção, mas o foco acaba por ser um pouco distinto. Ou seja, por exemplo, enquanto o psicólogo clínico aborda questões mais de foro emocional e de foro da personalidade e o seu impacto no comportamento, também fazendo a avaliação e intervenção que pode ser adequada, o neuropsicólogo trabalha mais com aquilo que são as funções cognitivas, por exemplo, as funções cognitivas superiores, a atenção, a memória, a aprendizagem, aquilo que é o funcionamento executivo, onde se reúnem funções como o planeamento, a tomada de decisão, entre outras. Então, aquilo que nós fazemos é muito isto, ou seja, a ponte entre tudo aquilo que são as estruturas e as funções cerebrais e aquilo que é a nossa emoção, o nosso comportamento e a forma como eles interagem entre si. Apesar de eu estar a colocar o foco emocional na psicologia clínica, não quer dizer que a neuropsicologia não aborda a emoção. Ela é sempre considerada em todas as áreas da psicologia por ter influência tanto naquilo que é a nossa cognição como no nosso comportamento. Por exemplo, há situações em que as pessoas vêm ao neuropsicólogo, acreditam que estão com alguma dificuldade a nível da atenção ou possam ter algum tipo de prejuízo, e depois nós fazermos a avaliação neuropsicológica, aquilo que se verifica é que a pessoa está com uma alteração, por exemplo, do humor, né? Ou seja, uma alteração a nível emocional que está a condicionar a atenção. E então esta relação
Também se estou a focar nesta relação porque há uma complementariedade. Elas são distintas, mas também se complementam. Muitas vezes fala-se também na multidisciplinaridade, por exemplo, o neuropsicólogo ou o psicólogo que trabalha com o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta e o terapeuta da fala, entre outras áreas, mas também entre nós psicólogos esta multidisciplinaridade pode existir. Não é uma duplicação de terapias, desde que estejam os planos muito bem definidos, ou seja, se eu no decorrer da minha anamnese verifico, ok, realmente este caso é importante ser acompanhado por mim a nível da reabilitação. Mas tem aqui também uma componente emocional que pode estar a contribuir. Acontece, se calhar vou dar um exemplo mais prático que é mais fácil. Por exemplo, as pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral, muitas das vezes, conscientes das suas dificuldades e das alterações que têm ao nível da sua vida, elas podem vir a desenvolver a sintomatologia depressiva. Este é um dos casos em que as pessoas são acompanhadas pelo neuropsicólogo ao nível da reabilitação, mas também pelo psicólogo clínico ao nível daquilo que é a emoção e o impacto que estas alterações têm no estilo e na qualidade de vida da pessoa. E este é um dos exemplos da multidisciplinariedade. Perfeito. Interessante, né? Então, o neuropsicólogo ele trabalha muito com, digamos, com as estruturas ou com um treinamento para específicas áreas cerebrais aqui, né? E falando em cérebro, né? Há pouco tempo foi o Dia Internacional do Cérebro e é um órgão fascinante, né? Cada vez mais a ciência tem expandido seu conhecimento sobre ele. Quais curiosidades ou dados sobre o cérebro que lhe chamam mais a atenção? Porque, afinal, né, o neuropsicólogo ele tem um conhecimento maior, ele trabalha muito com a questão estrutural do cérebro, digamos assim. Uma das curiosidades que mais me fascina, são várias, mas pronto, sou suspeita, vou focar numa delas, é a questão da neuroplasticidade. Ou seja, anteriormente pensava-se que o cérebro fosse uma estrutura mais estática e que cada uma das suas áreas estivesse associada a uma determinada função. Atualmente, com o desenvolvimento da neurociência e também de alguns exames de neuroimagem, aquilo que se tem verificado é que o cérebro é uma estrutura toda ela dinâmica e que muitas vezes, para nós executarmos uma determinada função, como por exemplo poder levantar a mão, ela vem de uma interação de diferentes áreas para conseguir concluir uma determinada tarefa. A plasticidade cerebral ou a neuroplasticidade refere-se à capacidade do nosso sistema nervoso para mudar a estrutura e o seu funcionamento ao longo da vida. Isto é, e porque é que eu também foco muito nesta curiosidade? Há muito também um dos mitos que costuma haver é que nós chegamos aos 18 anos ou aos 25 anos e parece que o nosso cérebro fica estanque e que já não desenvolve. A neuroplasticidade prova o contrário. E, efetivamente, é possível continuar a potenciar as estruturas cerebrais e, através deste dinamismo e da neuroplasticidade, é possível que áreas lesionadas do nosso cérebro não impliquem necessariamente a perda de uma determinada função. Ou seja, apesar daquela área que era ou daquele conjunto de áreas que é responsável por uma função, as áreas subjacentes, ou seja, as áreas próximas onde ocorre aquela lesão, por exemplo, podem assumir essa tarefa, assumir esse desempenho e dessa forma a pessoa continuar a ter essa função sem a perder. E esta é uma das áreas que mais me fascina. Sim, essa adaptação, né, que o cérebro vai realizando e essa constante mudança. Muito interessante. Existem vários mitos, como tu mencionaste, sobre o cérebro, e um deles é aquele de que nós usamos somente 10% do nosso cérebro. Isso é verdade? Isso é mentira? O que tu podes trazer sobre isso? Sensibilizar para nem tudo aquilo que lemos na internet corresponde à verdade. E isso acontece também com a informação na área das neurociências. A verdade é que, tendo por base um cérebro saudável, ele é usado a 100% por todos nós. E tal como isso é algo possível de observar, inclusive em exames de neuroimagem, como se é com as ressonâncias magnéticas, onde nós conseguimos observar toda a atividade do cérebro, onde podem estar umas zonas mais estimuladas do que outras em função da função que passo a expressão de que a pessoa está a executar. Talvez o mito tenha sido aqui perpetuado, porquê? Porque algumas funções nós temos mais consciência, ou seja, nós temos consciência, por exemplo, que recordamos informação. Eu tenho consciência daquilo, por exemplo, que tenho para fazer hoje, porque planifiquei em algum momento. Eu tenho consciência que para conseguir falar,
eu tive de aprender em algum momento e conseguir ir buscar esta capacidade. E estas são algumas das funções que têm áreas, por exemplo, nós conseguimos identificar áreas cerebrais afetas a estas funções. Mas há outras funções que o nosso corpo tem que não são assim tão conscientes. Por exemplo, o respirar. Ou, estava aqui a pensar, Roberto, e não sei se isto não vai ficar confuso para as pessoas. Está ótimo. É? Pode seguir, está Acha? muito claro. Ok. Há outras áreas, então, como o equilíbrio, ou o batimento cardíaco, ou a respiração, que não são exclusivas de uma determinada área do nosso cérebro. E isto, Uhum. muitas vezes, esta demarcação e este dinamismo faz perpetuar muito este mito de que só usamos 10% do nosso cérebro, e não é verdade. Importa, sim, salientar que, e há uma parte do filme da Lucy que reforça muito aqui este mito, que realmente corresponde à realidade, que é uma das poucas partes deste filme que é real, que é através do treino, ou seja, o nosso cérebro, tal como qualquer outro órgão, pode ser treinado. Então, se eu treinar, da mesma forma que, por exemplo, se eu for fazer treino físico, eu vou melhorar a minha resposta física, eu vou melhorar o meu batimento cardíaco, etc. Isso também acontece com o nosso cérebro, ou seja, através da estimulação cognitiva eu consigo potenciar algumas das áreas e das funções que eu já tenho, ou seja, estas funções já existem, elas fazem parte do bolo dos 100% do nosso cérebro, eu posso potenciá-las, ou seja, melhorar o seu desempenho. Por exemplo, eu não pratico muito exercício físico, mas se eu for correr agora, se calhar vou correr 10 minutos e já estou aqui super cansada, mas se eu correr um pouco todos os dias, a minha resistência vai melhorar, ou seja, o meu coração, o batimento cardíaco vai responder de uma melhor forma ao esforço. O mesmo sucede com o meu cérebro. Ou seja, se eu for estimulando, através da estimulação cognitiva, for treinando a minha atenção, a minha memória, entre outras áreas, eu posso, por exemplo, melhorar a minha aprendizagem. Isto é algo que pode ser visto também nos jovens. Interessante. Pois é a prática, né? O desenvolvimento, a possibilidade de melhorar o rendimento, mas não quer dizer que estamos usando somente uma parte, né? Dizem que algumas pessoas usam só 10%, mas, bom, deixa assim. Tatiana, em relação à saúde mental, quais as principais problemáticas que tu tens encontrado com os jovens, principalmente, né, no projeto aqui experimental? Aquilo que eu mais tenho encontrado tem muito a ver, e são funções afetas ao desenvolvimento do lobo pré-frontal e frontal, por isso são dificuldades que, apesar de serem detectadas, não significa necessariamente que seja uma coisa muito grave, até porque estas estruturas cerebrais atingem a sua maturidade, não é o seu desenvolvimento total e final, digamos, a sua maturidade já entre os 20 e os 25 anos. Pronto. Aquilo que eu mais tenho encontrado tem muito a ver com a dificuldade no controle de impulsos. A procura do prazer tem de ser imediato, tem de haver uma gratificação que tem de existir logo. Tudo aquilo que implica um determinado esforço, um determinado empenho, e eu não tenho uma recompensa logo imediata por isso, acaba por ser assim mais desvalorizado ou desinvestido por parte dos jovens. Tenho encontrado também alguns casos, cada vez mais, desde que comecei aqui a minha passagem pelo ser mental, a nível daquilo que são os comportamentos compatíveis com dependências não químicas, ou seja, com dependências online, os jogos, também costuma acontecer muito, porquê? Porque vai muito dentro deste esquema da gratificação imediata, ou seja, eu estou a jogar, eu vou ganhar uma determinada coisa com o jogo que estou a fazer. Se eu conseguir ganhar, isso traz-me satisfação e o prazer e a recompensa é imediato. E é algo que me preocupa bastante e que também requer aqui o papel e o grande contributo dos pais e dos encarregados de educação dos jovens, que, como eu costumo dizer, o psicólogo não trabalha sozinho. Nós trabalhamos com jovens, com pais, com professores e com toda uma outra equipa de técnicos sempre que necessário. Encontro também aqui algumas dificuldades ao nível da autorregulação emocional, particularmente da ansiedade. E acredito que a pandemia tenha contribuído também muito para este boom ao nível desta sintomatologia. É algo que ansiedade, por exemplo, de desempenho, ou seja, eu tenho um determinado teste, ou eu tenho uma apresentação, ou tenho uma determinada tarefa, a avaliação, tudo aquilo que é as pessoas observarem o meu desempenho, o resultado que eu vou ter, acaba por induzir aqui muito a sintomatologia ansiosa também, e tem sido um pouco isto
nós temos encontrado, infelizmente, também a Sim. questão dos comportamentos autolesivos. Uhum. Tem sido... Sim. Bom, e sabemos que a ansiedade também extrema pode levar à depressão. E me faz muito sentido também essa percepção de que do imediatismo, da força que a internet tem sobre nós, as redes têm sobre nós, e eu não me coloco fora disso. E como é um uso, né, os telemóveis e tudo mais, que é semelhante a uma adição, né, a um vício. Então, que você teria alguma recomendação para quem nos está a assistir, ou para os pais, para os jovens, em relação a isso, como lidar com esse senso de imediatismo que nós acabamos tendo com toda essa meio que nós vivemos? Uhum. Achei interessante ter ido buscar a palavra adição, porque de facto anteriormente as adições eram muito ligadas ao consumo de substâncias psicoativas, ao consumo de drogas, e neste momento aquilo que se sabe é que estes comportamentos também têm ativam as mesmas áreas do nosso cérebro e também desencadeiam uma resposta aditiva da nossa parte. Um dos sinais mais comuns, e aqui também sensibilizo um pouco para o pedido de ajuda nesse sentido, tem a ver com a questão da forma como o ou a jovem lida perante a privação do jogo ou a privação de estar na internet. E da forma como isso afeta algumas atividades de vida diária, por exemplo, a alimentação, o sono, a questão social, por exemplo, se era um jovem que antes gostava muito de sair com os amigos e socializar presencialmente e de repente já não quer sair, já só quer ficar em casa, se reage de forma abrupta perante alguma limitação ou inclusive a suspensão do acesso, seja ao jogo, seja à questão da internet. E também tentar ver de que forma é que isto afeta não só a esfera social e emocional e também cognitiva, mas também a questão do seu, no caso dos jovens, do seu desempenho académico. Sempre tem uma afetação e sempre que o jovem começa a ser incapaz de realizar algumas tarefas que realizaria antes, se tem um impacto ao nível de algumas, ao nível do seu... Oi, espera que isto fechou. Desculpa, Roberto, estava aqui a aparecer um aviso qualquer do antivírus. Se tem impacto ao nível daquilo que é a sua saúde, também não só a saúde física, mas também a saúde mental, ou seja, se afeta a rotina do sono. Com a rotina do sono, nós já sabemos que começa a afetar algumas questões emocionais. Os jovens começam a apresentar, por exemplo, maior irritabilidade, mais tendência a reagir. Se a nível do comportamento o jovem, por exemplo, não era heteroagressivo, e quando digo heteroagressivo não é só no bater, pode ser verbalmente também, e começa a ser então tudo aquilo que nós detectamos que sai fora daquilo que seria o comportamento prévio do jovem, se há algum tipo de sinal, nós em neuropsicologia, por exemplo, usamos muito a expressão do pré-mórbido associado a alguns quadros, tanto de alterações de neurodesenvolvimento, como também a nível de lesões. Então vou buscar aqui um bocadinho esta expressão e adaptá-la, ou seja, se a nível pré-mórbido, entre aspas, o jovem tinha um determinado comportamento e de repente deixa de ter, mesmo que o pai ou a mãe não consigam identificar o que é que aconteceu, mas eu consigo perceber, ok, ele nunca foi assim, nunca me respondeu, nunca foi uma pessoa assim tão reativa, o que é que está a acontecer? Então isto é um sinal de alerta para procurar ajuda e não há nada do que ter receio. Hoje em dia tem saído vários dados, mesmo da Organização Mundial da Saúde, e cada vez mais os jovens são a faixa etária em que mais se investe, porque também são a faixa etária em que se permite prevenir algumas das psicopatologias também na adultez. A detecção precoce permite muitas vezes, no caso da neuropsicologia, a reabilitação, e no caso da psicologia clínica, permite também melhorar a saúde mental dos jovens. Pois, eu assisti agora há pouco pela própria internet e recebi uma informação, uma notícia de que na Islândia eles começaram a tratar essa questão da adição, do vício, com estimulação muito para os jovens, que é muito forte com os jovens,
com essa estimulação muito nas atividades físicas, no desporto, que também tem um viés aditivo, mas, digamos assim, uma adição positiva, digamos, né? Então, eu achei interessante, foi um programa que foi implementado no país e os resultados foram bastante positivos, né? De talvez buscar, né? Algo que nós falamos muito, sempre falamos, é clichê, mas buscar esses hábitos mais saudáveis, né? Eu acho que também, para mim, é muito forte essa questão, né, da importância também de podermos sair um pouquinho da nossa mente, dos nossos pensamentos, e podermos ver um pouquinho para o corpo, como isso pode ser interessante também, né? Acaba por Para ser um lidar com substituto. esse excesso de informações. Uhum. E acaba por ser um substituto interessante, porque se nós formos ver bem a adição, seja ela com ou sem consumo de substâncias, ela ativa determinadas áreas do nosso cérebro e produz um conjunto de neurotransmissores, que são químicos, que são libertados para dar uma determinada resposta a algo que pode estar a acontecer dentro de nós ou no exterior. A nível da atividade física, aquilo que se pensa é que são libertados algumas hormonas e alguns neurotransmissores do nosso corpo que contribuem para a nossa sensação de bem-estar. Também os jogos e as dependências online libertam esses mesmos neurotransmissores. Então, aquilo que acontece muitas vezes, é por isso que essa substituição, salvo seja, desde que encontra peso e medida, acaba por ser um bom substituto. Porquê? Porque está a estimular a mesma produção de neurotransmissores, mas de uma maneira mais saudável. Ou seja, o jovem consegue ter a mesma sensação de recompensa imediata, através da libertação das endorfinas e de outros neurotransmissores, que isso daria para outra conversa online. Consegue senti-los da mesma forma. A sensação de bem-estar e de prazer, ela advém quimicamente da mesma forma. E então isso acaba por ser um bom substituto. Ótimo, uma boa estratégia, né, digamos. Uhum. Tatiana, muito obrigado. A ideia é que seja realmente curta essa conversa. Caso tu tenhas mais alguma observação, fique à vontade para participar. Gostaria de registrar aqui que provavelmente essa é a última edição do Conversas Online, e por mudança de financiamento e mudanças de programas aí do projeto, mas foi um prazer participar disso aí. Quem sabe ele volta mais adiante. É verdade. Roberto, da minha parte foi um gosto poder estar nesta conversa contigo. Só sensibilizar aqui, sendo o Dia Nacional do Psicólogo, que acredito que todos nós podemos evoluir juntos, podemos nos apoiar e podemos nos ajudar mutuamente. E às vezes ajudar um colega da nossa profissão acaba por ser uma mais-valia para nós enquanto psicólogos. Acredito que a psicologia se faz caminhando conjuntamente, todos lado a lado, como acontece, por exemplo, aqui aqui na Monju e aqui em Olhão, a nível da nossa rede de intervisão também. Muito obrigada. Obrigado, até logo.